Essa paciência, perseverança, ela também é uma condição sobrenatural que é liberada com a graça de Deus, a perseverança. Então nós vamos continuar com Tiago hoje. Então, recapitulando, Tiago, meio-irmão de Jesus, porque o pai de Tiago era José e o pai de Jesus era Deus Pai. Então, eles tinham o pai diferente. Por isso, mas eram meio-irmãos, pensa nisso. Viviam na mesma família, no mesmo contexto, até Jesus entrar na vida pública e ministerial dele, no chamado dele, que ele veio para nos salvar, né? Era filho de Deus, ele era 100% filho de Deus e 100% homem natural. Acontece que nós temos que ler a Bíblia e entender no contexto a figura de Jesus como homem. Ele era um homem que ninguém dava importância porque ele não vinha reluzente, né, pregar o evangelho, o reino de Deus, com aqueles milagres. Era como um homem igual a nós, só que ele tinha toda uma unção. Mas teve momentos em que ele, né, ficou resplandecente. Por exemplo, no Monte Tabor, naquele momento da transfiguração, né, que Pedro viu. Tanto Pedro relata isso na carta dele. Depois leiam com atenção para vocês verem. Ele relata isso, que ele fala, eu sou testemunha de quem ele é. Porque ele viu Jesus uma luz só no Monte Tabor, quando ele encontra com Moisés, né, e eles conversam, e Elias e tal, ele era Deus ali. 100% Deus, ele largou mão da figura homem. Naquele momento ele estava 100% Deus. Resplandecente, é uma glória. Aquilo foi um privilégio, né? Pedro relatando, falando assim, eu sei o que eu estou falando, porque eu vi a glória dele. Isso é o máximo. Então, Tiago era irmão no natural, né? Um homem, irmão de outro homem, Jesus. Tá? E ele, por isso, tinha lá suas divisões com Jesus, que enquanto Jesus não morreu, ressuscitou e apareceu para ele, ele nunca serviu no ministério de Jesus. Ele nunca acompanhou Jesus. Nunca. Aliás, eles chegaram na porta da onde ele estava pregando, né, queriam bater nele até matar. Está escrito lá no Evangelho. Eles queriam, sabe, acabar com... Para com isso e tal. Não estavam entendendo. Mas depois, quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus aparece para ele, então ele entra na glória de Deus e vê o que Jesus era realmente o Filho de Deus. Maravilhoso. Por isso que ele diz aqui, veja o capítulo 1 de Tiago, ele diz, Tiago, servo de Deus agora. Deus, que é o próprio irmão dele antes, que ele não reconheceu. Não é o máximo? Veja isso, gente. É por isso que nós temos que ter revelação da palavra de Deus, porque ela é muito interessante e ela é cheia da glória de Deus, do poder dele com a revelação. Então ele diz, Tiago, servo de Deus agora ele chama Jesus de Senhor, ele é um cara convertido, salvo. Como eu já mostrei para vocês aqui, que Paulo foi salvo na hora que ele caiu do cavalo, que Jesus aparece para ele em glória, e ele disse, quem é você, Senhor? Né, chama Jesus de Senhor. Então ele foi salvo imediatamente, naquela hora. Tá? Mas não foi cheio com o Espírito Santo naquela hora. Então ele precisou que Ananias orasse para ele ser cheio do Espírito Santo. Né? Mas pode ser junto, você nascer de novo e ser cheio com o Espírito Santo na hora. Pode. Isso é muito comum aqui no nosso ministério acontecer isso. Antes de ser batizado nas águas. Não precisa ser batizado nas águas antes. Porque o pessoal confunde um pouco o batismo nas águas, porque quando João batizou Jesus, e o céu se abriu, e a voz de Deus, né, foi audível, ali, este é o meu filho amado em quem eu ponho todo o meu amor, né, e ele sai das águas, aí ele ficou cheio, porque era a hora dele começar o ministério dele. Então, mas não é exatamente isso, não é uma regra de ser batizado nas águas imediatamente a hora que você nasceu de novo. Mas ser cheio com o Espírito Santo é importantíssimo, porque você vai começar a entender o Evangelho, a palavra, você vai ter amor profundo por Jesus, você vai ter a condição de largar o seu pecado, o mundo, e focalizar
a vida espiritual, que é maravilhosa. Sem o Espírito Santo, ninguém faz isso. Pois bem, então Tiago, aqui nesta hora, ele já salvo, convertido e cheio com o Espírito Santo, então ele está dizendo, chamando agora Jesus de Senhor, Deus. Não é o máximo, gente? Pensa nisso. Esse Tiago, meio irmão de Jesus, que tinha ciúminho, que não queria, isso aí acho que é filho de Deus. Sabia toda a história, porque Maria sabia o que aconteceu com ela, tudo que Deus falou com ela através do anjo e tudo mais, o nascimento e tudo, como foi o período da infância, aqueles momentos que ainda não tinha os outros irmãos, só tinha Jesus, aquela perseguição e tudo mais, mudar para o Egito, e os reis que vieram, dos 3 países que eles vieram, os sábios, trazer presentes, mas presente caríssimo, ouro, mirra, incenso, coisas caríssimas, que eles viveram desta condição no Egito. Não ficaram lá vagando embaixo da ponte não, tá? Porque Deus não deixa o servo dele sem nada. Quem anda verdadeiramente com o Senhor na obediência. Isso não é o máximo, gente? Pensa nisso, a glória do nosso Deus. Então Maria, vivendo isso tudo com José, obviamente que falou para Tiago, mas ele não quis aceitar. Por ciúme, aquela coisa carnal que a gente sabe que acontece, Ele quer ser mais, o que ele está achando, lá ali. Depois falar, o que você quer ser? Olha aqui, você é um moleque que nem a gente. Ou você está um adolescente igualzinho. O que é? Você tem que gramar aqui na marcenaria, tem que trabalhar igual ele era um homem. Então, as pessoas não davam crédito para ele, porque ele andava simples, com aquela veste, andando a pé, vocês sabem, naquele deserto lá de Israel, aquele lugar todo seco, com aquelas sandálias, com o pé sujo, banho não dava toda hora para banho, de repente, gente, dormia junto, nem tinha escova de dente, como é que era o negócio, era aquela vida. Então, você olha um homem com o cabelo meio oriçado, assim, do pó e tudo, esse é Deus. A pessoa quer, confundir as coisas, Mas, então, Tiago teve esse problema e depois, então, ele confessa a Jesus, o Senhor e Deus, da vida dele. Que demais. E ele, todo ungido, escreve essa carta para os cristãos, que somos nós, que passamos por dificuldades, por problemas, muitas vezes coisas muito difíceis, perseguições, que os cristãos do início sofreram por causa dos religiosos, Os fariseus e os saduceus perseguindo, acabando com eles, para a morte, como Paulo fez, tudo mais, e eles tiveram que ser, dispersados, Eles foram cada um para um canto, para onde Deus, largaram família, porque não deu tempo de pegar a família, cada um vai para um lado, nunca mais tiveram notícia, e assim foi a vida deles com dificuldade. Por isso, no versículo 2, ele fala da alegria que nós temos que ter. Então, a alegria, para andar nesta alegria que ele está dizendo, que é uma condição espiritual, que é a graça de Deus. Nós só temos alegria com a graça de Deus. Entende agora o que é graça? Se você está com essa alegria, que você está perseverando, que você está aguentando, que você não está resmungando, que você está entendendo que você está passando por um momento difícil, mas que Deus está com você, essa alegria vem da graça. É a graça que opera. Está acompanhando? Então, ele está querendo dizer isso porque quem quer andar em vitória tem que ter essa alegria no íntimo do seu ser. No fundo do seu coração, você tem que ter essa alegria. Senão você não vai conseguir, porque o diabo, quando ele vê que nós estamos com essa alegria, com a força para chegarmos na vitória, porque estamos clamando esse Deus, confessando a palavra vitória, meditando, louvando o diabo. Peraí, eu vou testar essa pessoa, porque eu quero ver se ela está nisso mesmo, se não é só papo furado. Daí, a pessoa, se ela está com essa alegria verdadeira, ela permanece. Se não, se ela está com a felicidade, que é aquela parte superficial da alma, que é movida pelas emoções, obviamente, e coisas que agradam, que é muito rápido e saem da nossa vida. Por exemplo, o lago, a água do lago, a superfície do lago, ela se mexe, conforme a temperatura. Bater um vento, ela até faz um pouco, ou não, ela fica meio tranquila. Agora, o fundo do lago é sempre quieto, tranquilo,
pacífico. É assim que é a alegria. Aqui dentro de nós é isso que dá equilíbrio emocional. Para você aguentar, para você não explodir, acabar com tudo, acabar com as pessoas e tal, porque essa parte de felicidade a prejudica e ela dura pouco, você sabe, né, gente? Dura às vezes horas, um minuto, uma notícia que vem assim, mas daqui a pouco desmonta tudo. A gente já viveu isso, não resolve. Então, nós temos a alegria de Deus, que é maravilhosa, tá? Mas ele diz, depois, que nós precisamos dessa alegria ao passarmos por várias provações ou tentações. Elas virão, e nunca elas vão ser do mesmo jeito. Nós vamos ter tentações, provações. Mesma coisa, tentação é uma provação, porque o diabo está ali atacando, e vem de todo lado, e a gente tem que estar com alegria para poder perseverar. Se não desiste, já vai para o mundo. Não, o mundo é mais fácil. O mundo é mais fácil. Aonde que o mundo resolve a vida de uma pessoa? É aquele bolo diário, aquela confusão diária, com a luta própria, sem vencer, porque é o diabo que está lá. Não é a presença de Deus. Então, essa tentação, no grego chama peiradzo. É um teste calculado que o diabo lança. Peiradzo, no grego. Estava traduzido do grego isso aqui, provação ou tentação, mas no grego quer dizer isso, é um teste, quando tem um teste calculado do diabo que vem para a tua vida, para acabar com você, para te derrubar, destruir a sua confissão, a sua expectativa, a sua fé, pôr você para baixo. É isso o golpe dele. Então, por isso que tem que ter alegria, para quando esse teste vier, esta provação, essa tentação, você não cair, porque você tem alegria, você espera em Deus. Você talvez não esteja feliz com a situação. Claro que não, né? Porque não tem teste, coisa que o diabo lança, que você está feliz. Mas você também não está desanimado, você está com a alegria de Deus no seu coração. Pensa nisso. O seu objetivo é o que a palavra diz. Você está firme, né, o máximo? Você está convicto, porque você está nela diariamente, meditando, pensando, né, o máximo? Amém. Então é isso que te dá garra, constância para andar com Jesus até a vitória acontecer por completo, não é meia vitória. Meia vitória, meia boca não é vitória. Porque vitória é ponto final, aconteceu, resolveu. Bárbaro. Então você tem que esperar, ficar firme, orando mais vezes. Mais vezes, se o problema é muito complicado e você precisa do milagre, do que Deus vai fazer, você tem que ficar focado na palavra, no que Jesus falou, meditando, falando, adorando, mais vezes por dia. Não, eu só oro meia hora de manhã, mas num caso de vida ou morte, de ganho ou perda, meia hora, o exército está lá com baita inimigo na frente, muito superior, com muito mais armas, então dá um tirico, o outro vem com tudo, uma bomba que destrói. Então não, você tem que espantar esse aí que está se mostrando gigante na tua vida. Você tem que afastar ele com a sua fé, com a sua garra, porque esse teste calculado aí não vai poder destruir você. Ele é calculado, mas Jesus é mais. Deus é o que ele diz que ele é. Ele põe a força dele, o poder dele com você, quando você está com esta alegria. Para você vencer, é para você vencer. Porque se você ficar olhando com esse olho aqui, você cai na hora. Porque o diabo adora mostrar coisa, ele mostra e já fala, ou não? Aí você já quer dar aquela desanimada. Não, você tem que voltar imediatamente para aquilo que você está meditando. É isso e acabou, porque você começa a ver. A meditação faz você ver a resposta. A meditação ajuda você a ter esta alegria, porque a graça de Deus põe você lá dentro, tá? Então, ele diz agora aqui, no versículo 3, vamos para o versículo 3 agora, tá? Sabendo que a provação, ou seja, o teste da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo no grego, quer dizer, sabendo.
É isso que quer dizer no grego, não tem fim. Sabendo que a aprovação, ou seja, o teste, vai trazer para você perseverança, uma paciência, que no grego é mais perseverança. Podem ser, porque se você é perseverante, é porque você é paciente. Uma vez uma pessoa falou para mim, não sei, como é que você tem paciência de ficar esperando? Eu já tinha ido. Não, porque paciência é perseverança. Pessoa que não conhece o esquema de Deus, não consegue ter paciência e muito menos perseverança. Já quer resolver com a força própria, é o que eu digo. A luta de braço, você nunca vai vencer. Você não ganha de Deus e nem do diabo. Não é com a sua força. Quando for com a sua força, o diabo venceu. Para de criar ideia na tua cabeça. Por isso que você tem que saber o que Deus diz. E é naquilo que você se baseia e vai. Tá? Então, você sabe, porque você sabe. Quer dizer que você está agindo na fé verdadeira. Quando quer dizer, sabendo que o teste da vossa fé. Então, veja, você sabe porque você está agindo na fé, porque você declara a fé. Você está declarando, por isso que você sabe. Você vai falando, é isso, é isso, é isso, é isso, você entendeu? O que a Bíblia diz, o que Deus falou, ou numa revelação, ou numa palavra profética que Deus falou com você. Porque se é de Deus, vai acontecer mesmo. Claro que vai. Tem que estar, uma palavra profética está alinhada à Bíblia. Tudo que é de Deus está alinhado à Bíblia. Por isso que o Espírito Santo só age com o que está escrito na Bíblia. Então, a gente não pode ficar inventando coisa. Porque às vezes a gente quer tanto que pode inventar, e não é o que Deus está falando. Tá ok? Por isso nós precisamos da palavra de Deus, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, te dá perseverança. Eu sei porque eu estou agindo na fé, então eu estou sem me mover ou sair da visão da fé. Eu estou completamente declarando essa fé. Por exemplo, eu estou confessando a minha cura divina. Mas eu não mudo. Eu não deixo o diabo pôr uma dúvida dentro de mim. Você vai morrer. Isso aí é isso é aquilo. Eu não permito. E tem mais, olha. E não pronuncio o que ele está falando. Eu acho. Pronto, você acha. Foi isso que ele queria, porque o diabo vem para roubar a palavra de Deus de dentro de nós. Então, ele vem no teste para arrancar a palavra. Eu quero ver se você é isso aí que você está falando. Então, se eu estou agora fazendo uma confissão, porque eu decidi que eu vou andar na cura divina. Eu decidi. Mas você vai ter que esperar isso tudo acontecer, porque você está lutando com aquele que quer matar você. Sabe? Então é com a sua fé que você vai ficar livre. Você tem que mostrar para ele que você está na fé. Por isso que ele diz aqui sabendo, que no grego quer dizer 1000 vezes, sem parar, um eco de sabendo. Que o teste vai me dar perseverança até o fim, porque eu tenho a alegria de Deus. Por que ele está falando isso? Porque os cristãos, judeus cristãos, que foram dispersos por toda a região lá do Oriente, eles estavam passando por perseguições piores do que essa, que eles tiveram que largar tudo, perder família, dinheiro, perder tudo. Era horrível o que eles estavam sofrendo. E eles, então, vieram queixar para Tiago, mandando cartas. Então, ele está respondendo às cartas que ele recebeu dos irmãos na fé. Então, ele está falando isso aqui. Não, calma. Vocês estão dispersos? A todos vocês, saudações. Mas olha, já está começando a explicar. Você tem que ter a alegria de Deus no seu coração, que ela é estável. Deus não vai te deixar. Porque nós lemos lá em Atos, que nesse meio tempo, muitas pessoas estavam nascendo de novo. Eles estavam sendo o canal de salvação para as pessoas. Por onde eles estavam. Então, há um paralelo aí, que agora a gente não vai lá para não prolongar. Então, essa paciência que ele diz, então, uma vez confirmada, produz a perseverança ou paciência, que no grego quer dizer, é uma palavra gigante, katergazonai. Até vou falar de... Enrolou a língua. Amém.
Katergadzonai. Katergadzonai quer dizer, você age, você trabalha até você conseguir, sem desanimar. Nada vai destruir você para você chegar lá no alto. É essa palavra que ele usou aqui, de perseverança, no grego. Vocês estão me acompanhando? Não é assim, ai, você tem que trabalhar com isso. Você tem que chegar lá, você tem que ter a visão. Não, Deus não está me falando, eu não sei. Você não sabe que você não tem a Bíblia dentro do seu coração. Você tem que ter a palavra de Deus dentro do seu coração para você ouvir Deus. Acontece que Deus começa falando conosco através da Bíblia, hein? Vai lendo Bíblia, leia, começa a ler Bíblia. Deus vai falar com você. Você vai saber o que é para você fazer. De repente, clique, você vai e faz o que você tem que fazer. Ai, agora eu não sei muito bem. Vai lendo Bíblia, vai lendo Bíblia, vai lendo Bíblia. Em vez de ficar escutando coisas, escutando isso, escutando aquilo, pondo a sua visão em coisas, o dia inteiro se enchendo de coisas. Lê Bíblia. Você vai se enchendo da palavra, o Espírito Santo vai, clique-te. Ué, mas como é que você sabe isso? Eu sei porque eu sei. Porque está no meu espírito. Eu sei que eu tenho que fazer isso agora. Quando Deus fala, você sabe. Não há dúvida. Porque Ele testifica no seu espírito. Ah, eu não sei. Por que você está fraco de palavra da Bíblia dentro de você? Você tem que ler Bíblia. Está cheio de gente que lê Bíblia e não é salvo. Vocês estão acompanhando? Precisa saber o que está fazendo. Então, se você quer orientar uma pessoa que chegou hoje para ler a Bíblia, eu não vou mandar você ler o primeiro capítulo, segundo, ler Levítico. Que, gente, aquilo são todas as normas, as leis do porquê do sacrifício, o porquê do sangue, o porquê da roupa, o porquê isso. É tão complicado isso, é importante, mas calma, deixa para ser mais tarde. Tem valor e tem importância, tem tudo a ver, porque tudo foi realizado em Cristo Jesus. O porquê agora em Cristo Jesus. Mas eu falo para você começar a ler o Novo Testamento, leia Jesus, o que ele fez, os evangelhos, comece, vai até o fim e volta. Apocalipse não tem nada difícil, o Espírito Santo dá revelação. Começa a falar, não tem que excluir nada da Bíblia. Tá? Leia 1 João, todo mundo precisa de amor, vai ver quem é esse amor. Sabe, se plenifique dessa palavra de Deus, a primeira carta de João. Fica lendo até você sonhar com aquilo. Gente, eu lia tanto, que eu, dormindo, eu escutava trechos e trechos da palavra de Deus, tipo Gálatas, tipo Romanos. Quando eu acordava, estava falando dentro de mim aquilo, blém, 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 blém. Até hoje, porque hoje eu vou me aprofundando mais nos estudos. Mas é isso que tem que fazer. Você tem que estar cheio da palavra de Deus. Se você quer ser um super juiz, não sei das quantas, você tem que saber a lei. Hoje em dia parece que qualquer fraco pode ser o que quer. Mas, se for ver na tradição correta, como que tem que ser, você tem que ser um exímio, não. Da lei. Você tem que estudar, porque muda toda hora, você tem que estar afiado daquilo ou não. Agora, para andar com Deus é a mesma coisa. Se você não tiver a palavra de Deus dentro de você, você não anda com Ele. Você fica aí nesse mundo, sem Deus, acreditando tudo que o diabo fala, e você não tem a capacidade que Deus quer gerar dentro de você para excluir tudo isso e receber os milagres. Porque é você que tem que usar a autoridade que Ele te deu. Então você tem que ser um exímio, né? Discípulo instruído na palavra de Deus. Que tal? Eu comecei a ler a palavra de Deus, Deus me mandou para Alphaville. Tá bom, demorou 3 anos, ele foi trabalhando em mim, demorou 3 anos para eu entrar aqui, tá bem. Entrei aqui, daí eu ia lá no meu quintal, andava para lá e para cá, falava, eu cheguei aqui, e o que é para eu fazer? Mas ele já tinha dito, não procure igreja, porque você vai ser procurado em casa. E eu, final de tarde eu ia lá e ficava, Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus pôs no meu coração para eu ler o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. É um evangelho completamente diferente de Lucas, de Marcos, Mateus. É um evangelho que está falando da pessoa de Jesus, né? Da morte dele, da ressurreição, da nosso novo nascimento, enfim. É maravilhoso, né? Então, eu comecei a ler aquilo, João, me deter naquilo. Eu sentava depois do almoço, lá no meu quintal tinha uma sombra, e eu ficava lendo aquilo, e eu lia, e eu voltava aquilo, eu lia.
Aí eu comecei a olhar, meu Deus, a minha vida está completamente fora do que Deus é, porque a palavra de Deus começou a falar comigo. Mas não é isso só. Você não pode viver na superfície. Superfície é felicidade. É mover com as circunstâncias. Você tem que viver nas profundezas de Deus para você vencer. Então, o Espírito Santo que foi fazendo isso comigo, porque eu nunca parei de orar. Eu sempre tive o meu momento de oração. Então, Deus começou a mostrar que eu tinha que buscar mais dele. Se você está orando, o Espírito Santo põe isso em você. Se não, o Espírito Santo não põe, você nem lembra que você tem que orar mais, buscar mais. Você não sente isso que você tem que buscar? Não, eu preciso saber, eu quero saber. Isso é o Espírito Santo, ele está em ação na tua vida. Quem já está passando por isso, diga amém aí. Amém. É isso aí. Não, eu preciso saber mais. Ele nunca para. Por isso que ele falou para mim e para minha mãe, e vocês vão orar, e depois vocês vão orar, mas depois vocês vão orar mais, depois vocês vão orar mais, depois vão orar mais, depois vocês vão orar muito mais, e vocês vão orar, e foi um eco que não acabou. Eu disse, nossa, como que eu vou aguentar isso? E eu estou nisso. Peraí, mas está muito pouco isso, eu quero, não, mas eu não ensinei nada ainda de você, Jesus. Peraí, eu quero mais. Eu quero agora mais. Por isso que eu não tenho tempo para outras coisas. Eu fui riscando tudo da minha agenda para eu ficar com Deus. O que você está esperando para você fazer isso? É maravilhoso, tá? Então, essa palavra, katergadzonai, quer dizer, é você agir para destruir o que quer acabar com você, de você chegar no alto, que é a perseverança. Valeu no grego? Como ele explica no grego, né, gente? Por isso que nós precisávamos dessa tradução. Você vai agir para destruir o que quer impedir você de chegar lá no alto. Perseverança. Se você não persevera, se eu não tivesse perseverado, eu não estava aqui hoje. E não estava vendo Deus agir, fazer o que Ele quer. Não só no meu ministério, mas na minha própria vida pessoal, familiar, inclusive. Eu falo, Deus, eu não sou mesmo a mesma pessoa. Mas, Deus, tudo é prazer na minha vida agora. Tudo é amor, tudo é alegria, tudo é Deus. É uma coisa que Ele fez. Então, Ele está me mudando constantemente, mais e mais e mais e mais. É isso que Ele quer. Equilibrado, que a palavra de Deus te equilibra com o Espírito Santo, para você não perder o que Ele tem para você. Porque não é pouco e nem porcaria, é a glória dEle. Faz favor, gente. É por aí, orando em língua. Não é para ficar nesse passo. Não é. Às vezes tem passo que nós ficamos lá, tipo assim, né? Meu Deus, amassando barra ali, né? Porque é muito longe de Deus essa deformidade que está dentro de nós. Então, tem que ter perseverança. Então, o inimigo vai vir para quebrar a sua confissão. Você não está confessando? Você tem que confessar até você chegar lá. Eu confessei tanto, eu tinha que confessar que eu tinha dinheiro para levar minhas filhas e eu para os Estados Unidos 3 vezes por ano, do avião. No avião, 3 vezes por ano. E o hotel, e tudo mais que precisava, eu nunca parei de confessar. Mas eu confessava no meu quintal e de repente eu comecei a ver avião passando lá, coisa que eu nunca via. E eu falei, todos os aviões que estão voando nesse céu são seus, Deus. Por isso todas as passagens estão pagas, até o fim da minha vida. São Paulo, Tulsa, Tulsa, São Paulo, e para onde o Senhor quiser me levar. Para onde no mundo o Senhor quiser me levar, já estão pagas. Fomos 3 vezes para o Japão, levar o pastor David. Fomos numa comitiva com tudo pago. Então, é isso que você tem que lutar para não deixar que esta palavra aí da perseverança, que é paciência, vou dizer de novo, katergadzonai, que quer dizer que você vai lutar com a perseverança para nada destruir você de chegar no alto. Foi o que eu fiz e é o que eu faço. Porque se o diabo puder, ele vai roubar o que Deus já te deu. Agora precisa ver o que ele quer fazer com você, que a sua vida é importantíssima para Deus, porque Ele é o teu Pai. E Ele quer que você chegue lá. Agora não pode ter bobeira na cabeça. Você entende que eu falo bobeira? Porque tem gente que tem bobeira, fantasia, porque andou aqui no mundo, quer ter... Não é assim que anda com Deus. Você tem que ser uma pessoa real, verdadeira no que Deus é. Equilibrado, é por aí você tem.
Vocês estão me acompanhando, tá? Então, essa paciência, perseverança, ela também é uma condição sobrenatural que é liberada com a graça de Deus, a perseverança, tá? E aqui na igreja primitiva nunca houve, se Deus quiser, se der, se for possível, isso nunca existiu na igreja primitiva, essa palavra não existe. Então isso não pode existir na sua vida. Por isso que você tem que confessar a palavra, você tem que ler essa Bíblia, estudar essa palavra, ela tem que entrar dentro, você tem que meditar, 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 meditar. Orar, ficar bastante na presença de Deus. Pensar nisso, para Deus formar a visão dele dentro de você, para você ver lá dentro, para não ter o ser, não sei, eu não sei o que Deus quer. Que tristeza você não saber o que Deus quer. Você tem que estar focado em Deus. Ai, sabe assim, Deus proverá. Para com esse clichê. Isso é piada, meu. Deus não vai prover coisa nenhuma. Você não está lá? Você não está lá, ele não vai prover, não. Aí o nego pega o cartão de crédito de pim, pim, pim. Deus proverá. Eu já vi isso. Gente, ficou numa situação muito séria. Então vocês param com essas coisas que crente faz. Crente faz isso. Ele não vai prover coisa nenhuma. É pé no chão, você nem tem fé. Ele não mandou você fazer isso. Você escutou os outros falar. Porque nem no seu coração ele falou, eu vou prover. É outra coisa, hein? Vocês estão me acompanhando? Amém. Vocês têm que ser equilibrados em tudo. Se você tem um tanto de dinheiro, você tem que saber se equilibrar com aquilo. Não interessa o que você foi, onde você foi, que jeito você usava. Você tem que ser equilibrado em qualquer situação, em qualquer coisa. Para você nunca ficar com falta. Porque Deus age assim. Então, não fica jogando fé sem saber o que você está fazendo, que você perde tudo. Vocês estão me acompanhando? Tá? Então, não havendo o ser, quando Deus está conosco, Ele nos enche com a presença divina dEle. E nada vai realmente nos faltar. Tá? Não é se, né? Eu não sei se. Você não sabe, então esse ser aí vai acabar com você. Tá valendo? Então, cuidado, hein? Vai ler Bíblia. Presta atenção nisso. Agora, vamos ver o versículo 4. Vamos acompanhar aí. Ele diz, olha só. Então, tudo bem, né? Vai produzir a perseverança. Mas ele diz uma coisa. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tem que ser perfeita e não pode ser deficiente. Essa perseverança. Aqui que está o X da questão. Porque perfeito é ser maduro. Maduro espiritualmente. No grego quer dizer isso, é uma coisa que você está grudado naquilo. Você está enraizado naquilo. Pronto para o próximo nível. Você está pronto para o próximo nível. Perfeito. É isso que ele diz. Perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Porque quando você está firme na fé, Deus te leva para um outro nível. Você vai conquistar um outro nível. Porque você está firme na fé. Porque é igual a criança, né? Olha o bebê do João, da Ana. Ela não está andando ainda. Já vai começar a grudar nas coisas, andar agarradinho, depois cai, depois vai promovendo. Quando consegue já agarrar aqui, já o próximo passo vai ser andar sem grudar. E depois, quando começar a andar sem grudar, vai andar assim, porque não tem que, vai cair. Depois, então, vai aprender a correr. É assim que é. Então, se você está na perseverança, firme mesmo, você está na fé. Então, você vai mudar de nível. É aí que você muda de nível. Tá me acompanhando? Eu estou falando isso, mas, gente, isso aí vai acontecendo. Espera aí, deixa eu ver agora que nível que eu estou. Não, mas é para você entender o que ele está falando aqui. Que você vai crescendo, você vai entrando numa condição de maturidade espiritual. Tá? Quando ele fala, não sejais perseverantes, deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e em nada deficientes. Que não haja deficiência no grego é a palavra leipo. Mas não tem mais nenhum pingo de deficiência. Isso é fé, na fé. Não pode ter, sabe? Tudo está completo. Olha que demais. Mas isso é com a graça opera em nós. Porque ela opera a alegria, depois ela vai operar em nós a condição do saber para o teste aonde eu estou, que ele programou, que é para me destruir, e eu não vou deixar, eu não vou entrar na dele. Ele está falando isso. Vocês estão passando por perseguição? Olha aqui, ele está explicando. Como é que anda na vida cristã? Porque tudo era novo para eles. É o começo da igreja. Mas nós estamos na vida cristã e é também para nós, porque estamos crescendo espiritualmente. E aqui está, né, o nosso, como que eu diria? Manual, que é a Bíblia de como que nós crescemos espiritualmente. Tá? Então, ele diz que se eu estou provando para o diabo que eu estou na fé, eu falei para Deus, eu quero provar, Senhor, que eu estou na fé. Mas veio ataque de todo lado, mas eu vou provar. Porque eu não tenho o que perder se eu andar com Jesus. Eu vou perder os meus pecados. Entenda isso. Se você andar com Jesus, você vai perder os seus pecados. A sua altivez mental, o seu controle natural com a sua vida. É isso que você vai perder. Medo disso? Imagina. Ele nunca vai pôr você embaixo da ponte. E nem vai deixar o leão te comer lá na África se você é missionário na África. Ou então, a cobra, jiboia, sei lá, te pegar lá no Amazonas. Acabar com você, sei lá. Ele não vai permitir. Ele vai ser sempre o seu provedor. Tá certo? Então, mas vamos que você venha me perguntar então. Mas olha aqui, Ana Maria, eu já tenho feito de tudo. Eu tenho estado na fé, estou confessando a palavra, mas por que não está funcionando ainda na minha vida? Bom, essa foi a pergunta que eles fizeram para Tiago, é o que ele está respondendo. Foi exatamente esta pergunta, porque estava vindo muita perseguição, problemas, ataques de todos os lados para acabar com a vida deles. E ele está, então, explicando isso tudo. Mas ele, como era um grande líder espiritual, né, meio irmão de Jesus, né, sabe, com toda a autoridade no espírito e também confiança entre todos os cristãos por ser meio irmão de Jesus, viu tudo como que era e tudo mais, não que tivesse privilégio, mas de morar junto viu tudo, certo? Então, ele, com toda esta condição de um grande pastor, no espírito, ele vem aconselhá-los no versículo 5 agora, vamos lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tá? Porque Deus responde qualquer pergunta. Se você precisar de revelação, Ele vai te dar. Qualquer coisa que você precisa. Se você precisar ouvir Deus, você vai ouvir. Se você precisar de revelação, se você precisar de entendimento de alguma coisa. Agora, vem cá, a pessoa imatura ainda na vida espiritual com Jesus, quer que Deus já venha falar de uma maneira que ele já vai entender, mas ele não tem a palavra ainda aqui dentro, suficiente. Então tem que ler a Bíblia, porque Deus vai falar através da Bíblia, que é o primeiro modo que Deus começa a falar. Estão acompanhando? Tá? Então, eu quero que Deus me fale, então eu vou ler aqui, Ele está falando o que eu tenho que fazer. Paciência, perseverança. Então, você peça, porque Deus dá liberalmente a todas as coisas. Né? Deus vai falar, porque a sua fé está funcionando, então Ele vai usar a Bíblia, pode ser por aí. Tá? Mas você tem o direito de perguntar a Deus, o seu Pai, como que você vai fazer? Porque Ele falou aqui, Ele falou. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Eu não sei por que eu estou orando e não estou recebendo. Eu não sei como que eu vou chegar lá. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Me fala, mas dá tempo para ele vir. Você vai ler a Bíblia, você vai adorar o Senhor, confessar a palavra, vai continuar. Orar em línguas, fica quieto um tempo lá. Eu quero que o Senhor me dê você vai entender. Você vai entender. Porque Ele vai falar com você na palavra de Deus. Porque Ele diz aqui que Ele dá liberalmente.
Tá? Só que ele dá liberalmente o quê? De repente você está precisando de dinheiro, você acha que vai descer um balde de dinheiro na tua frente. Não é por aí. Ele vai te dar a revelação, você vai entender do que você precisa fazer para mudar. Porque você é o empecilho da sua vida. Não é o diabo. Você é você, minha filha. Você tem que saber quais atitudes suas, o que é você em Deus, que você ora e não recebe. Então é isso que ele está falando, que a pessoa pensa, ai, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Sabedoria é a palavra de Deus te falando o que é para você fazer. É isso que é sabedoria. O Espírito Santo gera em você com a palavra, está escrito, ele mostra para você, então comece a atuar assim agora. Aí você vai orar em cima daquela palavra para você mudar naquela área. Você vai começar a ver quem você é através da palavra, que é o espelho. Senhor, me mostra onde que eu estou falhando. E vai orando, vai orando. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Porque ele, com a suavidade dele, ele vai mostrar que ele não vem punir, ele não vem condenar, ele não vem por fora. Ele vai te ajudar mostrando com muita clareza, mas muito delicadamente, os seus pecados, erros, defeitos que estão agindo na sua vida acima de Deus, que impedem do Senhor agir, para você mudar. Uma vez que você se deixa ser convencido, por isso você vai mudar. Porque aí você não quer mais, você odeia aquilo, e você vai pedir, Espírito Santo, me ajuda, me transforma. É aí que começa a grande mudança na sua vida. Não é o máximo isso, gente? Isso é vida 100% espiritual. Tá? Então, ele vai deixar você saber por que você não está recebendo. Aonde que você está pisando na bola? Não é o máximo isso? Mas é tudo baseado na Bíblia, hein? Entendeu? Porque isso aqui não é sorte, não tem nada a ver. Ele vai mostrar, emparelhado com a palavra, onde que você precisa de mudança. Então, Deus fala claramente. Você está acompanhando isso? Deus fala claramente o que precisa mudar e por que não está funcionando. E o que fazer para funcionar a sua vida, para você chegar lá. Não, mas que eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer? Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Quando você quiser, quando você odiar essa situação, que você não quer mais isso, a coisa vai acontecer. Porque você orou até Hambarekeshará. Eu nem sei orar mais por isso. Eu quero mudança, me ajuda, Espírito Santo. Eu não posso mais ser isso, eu não quero mais isso na minha vida. Passa um tempo lá, gente, é maravilhoso. Aquilo começa a borbulhar, esquentar o Espírito Santo. E ele está agindo, operando a sua mudança para vir a resposta para a sua vida, para você ir para o alto, não para baixo, onde o diabo quer. Tá? Agora, atenção, queridos. Esta fé, que ele está falando no versículo 3, ela só opera no amor. Não na divisão, não no ódio, não na vingança, não na altivez. Nem pense. Querer o mal para o outro, nem pense, porque é isso que bloqueia muito as pessoas. Porque você é capaz de, sabe, para se aparecer, fazer um bem para uma pessoa, dar um presente, dar um beijo e convidar para isso e para aquilo, mas lá dentro, o que você tem que fazer com aquela outra pessoa, você não faz. Então é mentira aquele amor de lá. Não tem meio amor, ou ama ou não ama. Então é isso que ele tem que estruturar e tirar a hipocrisia dos nossos corações. Ele reformula, ele transforma o nosso caráter. O cristão tem que ter o caráter de Deus, porque o caráter que nós nascemos aqui nesse mundo é um caráter hipócrita, de mundo, fingido, que só opera na hora que interessa, fazendo coisa boa. Faz para um bom, ruim para o outro. Então não ama nenhum e nem o outro. Vocês estão acompanhando? Então, para isso, essa resposta que ele está dando aqui, é para também entender que tudo funciona no amor de Deus, amor ágape, que é perfeito. Nós somos indivíduos e ele nos ama individualmente, com este amor único, esse amor que é incondicional, não precisa de condição, ele ama. Eu tenho que entrar
nesse incondicional de Deus, desse amor, porque Ele me ama, eu vou receber o que Ele tem para mim. Eu não preciso fazer nada, eu tenho que mudar. Eu não preciso pagar, porque é pela graça. Você não acha muito mais prático? Né? Você vai aguentar os ataques do diabo com a mesma visão, com a mesma garra, com a alegria de Deus, equilíbrio e esperar a vitória acontecer em nome de Jesus. Então esta é a função da perseverança. Tá? Porque quem persevera tem a esperança operando dentro de si, que é o que nós estudamos na outra semana. Valeu?